Olá a todos, eu me chamo Caleb Elias, sejam muito bem-vindos ao canal Reforma e Teologia. Agora, avançamos para mais uma parte fundamental da nossa análise, tomando como base a obra Confrontações Pressuposicionais, do teólogo e filósofo cristão Vincent Cheung. O trecho que examinaremos aborda a ida do apóstolo Paulo ao Areópago, conforme registrado em Atos 17, 19 a 20. Neste ponto da narrativa, Cheung nos conduz por uma leitura teológico-histórica, ao destacar o contexto e a importância da audiência pública a que Paulo foi submetido. Ainda que o apóstolo esteja sendo interrogado, Cheung enfatiza que Paulo não se encontra ali como um réu, mas como alguém convidado, embora sob certo escrutínio, a apresentar um novo ensino, que provocasse o interesse e a inquietação dos ouvintes atenienses. Esse episódio serve como um exemplo claro do confronto entre o pensamento revelacional cristão e as estruturas culturais, filosóficas e institucionais do mundo antigo. Mais uma vez, a apologética de Paulo se mostra não como uma tentativa de se adequar à arena intelectual pagã, mas como uma confrontação direta aos pressupostos incrédulos com a verdade absoluta da revelação de Deus em Cristo. Nesta sessão, veremos como Cheung enxerga não apenas o pano de fundo cultural do Areópago, mas também como a apresentação de Paulo ali se insere na narrativa de Atos como um testemunho da autoridade da mensagem cristã, mesmo diante dos tribunais e das autoridades do mundo. Como sempre, Cheung se recusa a ceder ao relativismo ou ao pluralismo religioso e nos mostra como a revelação divina deve ser proclamada com ousadia, inclusive e especialmente nos palcos mais prestigiosos da sabedoria humana. No trecho da obra Confrontações Pressuposicionais, onde é abordado o texto de Atos 17, 19 a 20, Vincent Young chama nossa atenção para o momento em que o apóstolo Paulo é levado ao Areópago, não como um prisioneiro, mas como alguém que desperta curiosidade entre os líderes intelectuais e religiosos de Atenas. Os filósofos atenienses, intrigados com as ideias estranhas que Paulo anunciava, convidam-no a explicar seu novo ensino. Cheung ressalta que, embora o verbo usado por Lucas possa implicar uma ação coercitiva em outros contextos, aqui parece mais se tratar de um convite oficial ou uma intimação respeitosa para uma apresentação pública. O ponto essencial da análise de Cheung é que esse momento representa mais uma ocasião em que Paulo, enquanto proclamador da revelação de Deus, é posto diante de um tribunal humano, mas sem jamais ser condenado. Lucas, de maneira intencional, constrói esse padrão narrativo para destacar como a mensagem cristã permanece juridicamente incontestável, até mesmo dentro das estruturas institucionais do mundo pagão. Isso demonstra que a verdade do Evangelho não é apenas válida nos termos da fé, mas também resistente aos questionamentos legais e intelectuais do mundo. Cheung também destaca o caráter irônico da situação. Paulo é tratado como um estranho, portador de ideias exóticas, quando, na verdade, são, são os próprios atenienses que vivem numa cultura de vaidade intelectual,
Como diz o versículo 21, não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. A inquietação deles não nasce de uma busca sincera pela verdade, mas de um vício por especulação. Como Cheung indica, essa sede por novidades não é um sinal de mente aberta, mas de instabilidade e ignorância. Eles não estão preparados para lidar com a autoridade da revelação, mas apenas entretidos por aquilo que lhes parecer exótico ou sofisticado. A crítica de Cheung aqui é profundamente pressuposicional. Não há neutralidade nesse encontro entre Paulo e os filósofos gregos. A curiosidade deles é moldada por pressupostos incrédulos, que filtram e distorcem o que ouvem. Mesmo o interesse deles já nasce enviesado, pois não estão abertos para a verdade, mas apenas desejosos de avaliar Paulo nos termos de suas próprias categorias intelectuais. Além disso, Cheung resgata o pano de fundo histórico do Areópago como um local de autoridade judicial e filosófica, algo que remonta até ao julgamento de Sócrates. Mesmo que em tempos romanos essa autoridade estivesse diminuída, o simbolismo permanece. Paulo está sendo avaliado por uma das mais respeitadas instituições da sabedoria grega, mas com uma autoridade muito superior à dele, a autoridade da revelação divina. Assim, a exposição de Cheung nos mostra como Paulo, mesmo sendo julgado pelos homens, é na realidade quem julga, pois ele fala em nome de Deus, portando uma mensagem que não está sujeita à aprovação de tribunais humanos. Mais uma vez, vemos aqui o poder da apologética bíblica. Ela não pede licença para existir no mercado de ideias, mas confronta esse mercado com a verdade absoluta de Deus. Após o convite para falar no Areópago, Paulo toma a palavra diante dos mais influentes intelectuais de Atenas. No versículo 22, ele começa com uma observação estratégica, né? Onde é dito: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Cheung nota que essa declaração não é exatamente um elogio, mas uma forma sutil de denúncia. A religiosidade dos atenienses é, na verdade, superstição idolátrica, como evidencia o altar ao Deus desconhecido, mencionado por Paulo, né, no versículo 23. A estratégia de Paulo, conforme destaca Cheung, não é procurar pontos neutros ou um terreno comum de diálogo. Ele expõe a incoerência da religião grega e denuncia sua ignorância com respeito ao verdadeiro Deus. A referência ao Deus desconhecido é usada por Paulo não para validar a religiosidade pagã, mas para revelar que eles adoram aquilo que não conhecem. E essa ignorância é culpa deles, não virtude. Neste ponto, Cheung destaca o caráter antitético da apologética paulina. Paulo não acomoda o evangelho ao pensamento grego, mas confronta diretamente suas bases. Ele proclama o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Versículo 24. Que não habita em templos e não é servido por mãos humanas. Versículo 25. Essa declaração demole toda a estrutura do politeísmo e da religião natural da Grécia. O Deus verdadeiro é o Criador soberano, autoexistente, independente e absolutamente transcendente. Aqui, Paulo está reiterando a cosmovisão bíblica do Antigo Testamento e proclamando a verdade teológica fundamental de Gênesis 1:1.
No princípio, criou Deus os céus e a terra. Cheung enfatiza que essa proclamação não está sendo oferecida como mais uma filosofia, entre outras. Paulo exige arrependimento, como vemos no versículo 30, e apresenta o juízo escatológico baseado na ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 31, perdão, 31. Como prova de que Deus há de julgar o mundo com justiça. A ressurreição aqui não é apresentada como um símbolo, mas como um fato histórico, fundamento inegociável da fé cristã, garantia do juízo futuro. Para Cheung, esse é o clímax da apologética paulina, a confrontação entre a verdade revelada de Deus e os sistemas humanos de pensamento, entre o evangelho e a filosofia pagã. Em resumo, Paulo não procura neutralidade epistemológica, não tenta legitimar o pensamento grego, não apela ao consenso ou à plausibilidade filosófica, mas proclama o evangelho com autoridade, expondo o pecado e chamando ao arrependimento. Como vimos na exposição de Vincent Young sobre Atos 17, a abordagem de Paulo no Areópago não é conciliadora, mas confrontacional e profundamente pressuposicional. Ele desmascara os pressupostos incrédulos dos atenienses, denuncia sua ignorância religiosa, proclama o Deus único e verdadeiro e chama ao arrependimento diante da realidade do juízo divino e da ressurreição de Cristo. Essa, essa análise nos mostra que o modelo apologético bíblico não trata a filosofia humana como ponto de partida para o evangelho, mas como algo que deve ser submetido e reformado à luz da revelação divina. A fé cristã não é uma proposta de diálogo entre iguais, mas a mensagem autoritativa de Deus ao mundo pecador. Portanto, ao fazermos apologética hoje, não devemos ceder ao racionalismo, ao empirismo ou ao existencialismo como base de conhecimento, mas proclamar, como Paulo, a verdade do Deus Criador e Redentor, diante de toda incredulidade. Não há neutralidade. Ou o homem se submete a Deus e vive, ou rejeita a revelação e perece. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Agradeço a atenção. Peço que deixe seu like, né? Curta, comente e compartilhe com outras pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.